Nome do livro: A Máscara da Morte Vermelha. Autor: Edgar Allan Poe. Descrição de capa. Fundo composto por manchas e respingos em tons de vermelho, bege e preto. Na lateral direita, o desenho em traços pretos e finos de um relógio de pêndulo antigo e ornamento, com números romanos. Ao lado dele, à esquerda, um ser coberto por casaco e capuz preto, ficando à mostra apenas o seu rosto que lembra uma caveira. Branco com os olhos fundos e pretos, coberto por manchas vermelhas e escuras. Acima dele, Histórias Extraordinárias, em letras pequenas e brancas, seguido por Edgar Allan Poe, também em branco e em tamanho maior, sendo que a palavra Poe está em letras maiores e amarelas. Abaixo, dentro de uma forma preta, A Máscara da Morte Vermelha, em letras amarelas. Abaixo, ilustrações de Polly Bernathen, em letras brancas e menores. No canto inferior esquerdo, logo da editora. Melhoramentos. Leitura de contracapa. Edgar Allan Poe é um verdadeiro gênio. Criador de uma literatura inquietante, ele maneja como nenhum outro a arte de aguçar a curiosidade pelo imprevisto, pelo terror. Sempre numa atmosfera de suspense, esse escritor norte-americano do século XIX, que inventou o conto policial e o thriller psicológico, junta em suas narrativas elementos perturbadores como o sobrenatural, o fantástico e o insólito. Os contos, repletos de mistérios, trazem detalhes minuciosos de sentimentos, lugares e personagens, e envolvem tão profundamente o leitor que já não consegue escapar do extraordinário mundo de Poe. Pasta 1. A Morte Vermelha havia muito devastado o país. Nenhuma praga jamais fora tão fatal ou horrenda. Ela se manifestava pelo sangue, e este era sua marca. O vermelho e o terror do sangue. Vinham dores agudas, tontura repentina e sangramento abundante pelos poros, seguido de liquefação do organismo. As manchas escarlates no corpo e, principalmente, no rosto, eram a maldição que isolava a vítima da ajuda e da compaixão de seus semelhantes. Em geral, a contaminação, o progresso da doença e a morte ocorriam em meia hora. Mas o príncipe Próspero era feliz, destemido e sagaz. Quando a população dos seus domínios já tinha sido reduzida à metade, ele convocou à sua presença 1000 amigos sadios e alegres, dentre os cavalheiros e damas de sua corte, e, com eles, se retirou para a reclusão de um de seus palácios encastelados. O lugar possuía uma estrutura extensa e magnífica, criação de um príncipe com gosto excêntrico, porém majestoso. Muralhas fortes e elevadas protegiam o castelo. O acesso era através de portões de ferro. Os cortesãos, após entrarem, soldaram as trancas dos portões com a ajuda de fornalhas e malhos. Tinham decidido não deixar meios de ingresso ou fuga, no caso de surgirem lá dentro impulsos desesperados. A fortaleza fora amplamente abastecida. Com tais precauções, os cortesãos esperavam evitar o contágio. Que o mundo exterior cuidasse de si mesmo. Enquanto isso, era bobagem se preocupar ou até mesmo pensar no assunto. O príncipe providenciara todas as formas de diversão. Havia bufões, atores, dançarinas, músicos, belas mulheres e vinhos. Tudo isso, mais segurança dentro da fortaleza. Fora, a morte vermelha. No final do 5º ou 6º mês de retiro, enquanto a peste assolava furiosamente o mundo exterior, o príncipe Próspero resolveu divertir seus 1000 amigos com um baile de máscaras de suntuosidade invulgar. Aquele baile foi um acontecimento exuberante. Mas primeiro, deixe-me falar sobre as dependências em que ele ocorreu. Eram 7 salas, que formavam uma suíte imperial. Eram muitos palácios. Quando as portas dobradiças entre as salas são abertas, tais suítes formam um único salão comprido. Assim, a vista de toda a extensão do salão é praticamente desimpedida. Ali, o caso era muito diferente, como se poderia esperar, dado o gosto do príncipe pelo bizarro.
As salas eram dispostas de forma tão irregular que a vista alcançava pouco mais do que uma de cada vez. Havia uma volta a cada 20 ou 30 metros. A cada uma delas produzia um efeito novo. À direita e à esquerda de cada parede, bem no meio, havia uma janela gótica, alta e estreita, dando para um corredor fechado que acompanhava a sinuosidade da suíte. Essas janelas eram feitas de vidro tingido, cuja cor variava de acordo com a nuance dominante da câmara para onde se abria. A da extremidade na parte leste, por exemplo, era azul, e azul brilhante eram suas janelas. Uma outra câmara ostentava decorações e tapeçarias de cor púrpura, e ali os vidros eram purpúreos. A terceira sala era totalmente verde, assim como as janelas. A quarta era decorada e iluminada em laranja, a quinta em branco e a sexta em violeta. A sétima câmara era totalmente recoberta por tapeçarias de veludo negro, que pendiam do teto, cobriam as paredes e caíam em grandes dobras sobre o carpete de material e tonalidade idênticos. Mas, ao contrário dos outros aposentos, nesse a cor das janelas não correspondia à decoração. Seus vidros eram de cor escarlate, uma tonalidade escura de sangue. Não havia luminárias ou velas emanando nenhum tipo de luz dentro dessas câmaras. Entretanto, nos corredores que acompanhavam a suíte ficavam, sobre tripés, atrás de cada janela, braseiros com fogo, projetando seus raios através do vidro tingido e assim iluminando brilhantemente as salas. Isso produzia uma quantidade de efeitos visuais fantásticos e grandiosos. Assim, na câmara da parte oeste, a negra, o efeito da luz do fogo através dos vidros cor de sangue era por demais assustador, produzindo uma visão tão desvairada das feições de quem entrara ali que poucos ousavam pôr os pés naquele recinto. Era nessa sala também que ficava um gigantesco relógio de ébano, apoiado na parede do lado oeste. Seu pêndulo balançava de um lado para o outro, com uma batida monótona, pesada, melancólica. E quando o ponteiro dos minutos completava a volta e uma hora cheia seria anunciada, vinha, dos pulmões de bronze do relógio, um som que era claro, alto, profundo e extremamente musical, mas de uma nota tão particular que, a cada hora, os músicos da orquestra eram compelidos a parar de tocar, momentaneamente, para escutar esse som. Assim, os valsistas eram forçados a cessar suas evoluções, o que provocava um breve desconcerto na alegria de todos. E, enquanto os sinos do relógio badalavam, os mais divertidos empalideciam, e os mais velhos e serenos passavam a mão pela testa, como se estivessem num sonho confuso. Mas, quando os ecos cessavam por completo, uma gargalhada leve permeava os convivas. Os músicos se entreolhavam e riam, como que de seu próprio nervosismo, ao mesmo tempo em que prometiam uns aos outros não se perturbarem tanto quanto da próxima badalada. Então, após o lapso de 60 minutos, que abrangem 3.600 segundos do tempo que voa, vinham uma nova badalada do relógio, e os mesmos tremores, desconcerto e introspecção de antes. Apesar de tudo isso, aquela era uma festa alegre e magnífica. O gosto do Duque era peculiar. Ele possuía um bom olho para cores e efeitos e ignorava os ditames da moda. Suas ideias eram ousadas e ardentes, e seus projetos cintilavam com o brilho bárbaro. Algumas pessoas o julgavam louco. Seus seguidores achavam que não. Era necessário ouvi-lo, vê-lo e tocá-lo para ter certeza de que ele não era demente. Ele mesmo havia supervisionado, em grande parte, a decoração das 7 salas por ocasião desta festa grandiosa. Foi seu gosto pessoal que, também, orientou a criação das fantasias de seus convidados. Por certo que eram grotescas. Havia muito brilho e ostentação, malícia e ilusão. Muito disso foi visto desde então nas encenações de Hernani.
Famosa peça teatral de Victor Hugo. Havia figuras arabescas com enfeites e adornos inadequados. Havia fantasias delirantes, tais como as de um louco. Havia algo de belo, algo de devasso, algo de bizarro, um pouco de terrível, mas nada que provocasse aversão. Pelas 7 câmaras desfilavam de fato uma multidão de sonhos. E estes sonhos, os sonhos, desfiguravam-se em seu caminho, com os matizes das salas, fazendo a música desregrada da orquestra parecer o eco de seus passos. E, na hora certa, faz-se presente o relógio de ébano que fica no salão de veludo. Então, por um instante, tudo para. Tudo é silêncio, salvo a voz do relógio. Os sonhos parecem congelados, mas os ecos das badaladas somem na noite. Eles duram apenas um instante, e uma risada leve, contida, os segue em sua saída. E novamente a música cresce, e os sonhos vivem, e se contorcem mais alegremente que nunca, assumindo os matizes das muitas janelas coloridas que filtram os raios de luz vindo dos tripés. No entanto, nenhum dos mascarados se aventura na sala localizada mais a oeste das 7, pois a noite está minguando, e lá flui uma luz cada vez mais rubra através dos painéis cor de sangue. O negro das cortinas de veludo assusta, e, para aquele cujo pé pousa sobre o carpete escuro, vem do relógio de ébano próximo um som abafado, que é mais empático do que os outros sons que chegam aos ouvidos daqueles que se abandonam aos divertimentos remotos das outras salas. Mas esses outros aposentos estavam apinhados de convivas, e neles batia febrilmente o coração da vida. E o festim contínuo em seu turbilhão, até que o relógio começou a anunciar a meia-noite. Então a música cessou, como já falei, e as evoluções dos valsistas pararam. Houve a interrupção desconfortável de todas as atividades, como antes, mas agora seriam 12 as badaladas a serem soadas pelo relógio. E assim aconteceu. Talvez a reflexão tenha se infiltrado com mais tempo na mente de alguns dos que festejavam. Talvez tenha sido assim também que, antes que os últimos ecos da última badalada se afundassem totalmente no silêncio, muitos indivíduos, na multidão, perceberam a presença de uma figura mascarada que não tinha chamado a atenção de ninguém até o momento. E, tendo a notícia dessa nova presença se espalhado pelos aposentos, provocou entre os convivas um rumor, um burburinho, expressando desaprovação e surpresa, e depois, finalmente, medo, horror e repulsa. Em tal assembleia de quimeras que retratei, era de supor que nenhuma aparência pudesse provocar tal sensação. Na verdade, a permissão para fantasias naquela noite era praticamente irrestrita. Mas a figura em questão tinha surpreendido o mau gosto, ultrapassado até mesmo os limites da permissividade do príncipe. Existem acordes, no coração dos mais ousados, que não podem ser atingidos sem emoção. Mesmo para aqueles completamente perdidos, para quem vida e morte são gracejos. Há questões das quais não se pode zombar. Todos os presentes, de fato, pareciam concordar que na fantasia e na atitude do estranho não havia graça nem decoro. A figura, alta e magra, estava em volta dos pés, a cabeça, em uma mortalha. A máscara que escondia o rosto era tão perfeita na imitação das feições de um cadáver que uma análise cuidadosa teria dificuldade para perceber a ilusão. Ainda assim, tudo isso poderia ter sido suportado, se não aprovado pelos convivas ensandecidos. Mas o mascarado tinha ido ao limite de simbolizar a morte vermelha. Suas vestes estavam manchadas de sangue, e sua frote larga, assim como a face, borrifada com um horror escarlate. Quando os olhos do príncipe, próspero, deram com essa imagem espectral, que, com movimentos lentos e solenes como se para sustentar seu papel, caminhava entre os valsistas. Ele se convulsionou, num primeiro momento,
com um forte tremor de horror ou desgosto, e, em seguida, sua fronte ficou rubra de raiva. "Quem ousa?" Ele indagou asperamente aos cortesãos próximos. "Quem ousa nos insultar com essa zombaria blasfema? Agarrem-no e tirem sua máscara, para que saibamos quem vamos enforcar ao amanhecer nas muralhas." Foi na câmara da parte leste, a azul, em que o príncipe Próspero proferiu essas palavras. Elas ecoaram em alto e bom som pelas 7 salas, pois o príncipe era um homem destemido e robusto, e a música tinha cessado com um aceno de sua mão. Era na sala azul que o príncipe estava, com um grupo de cortesãos pálidos ao seu lado. Primeiro, quando ele falou, houve um breve movimento deste grupo na direção do intruso, que, naquele momento, estava ao alcance e, com passos deliberados e lentos, aproximou-se do príncipe. Mas devido a um espanto indefinido que a arrogância insensata do mascarado provocara em todos, ninguém ousou se adiantar e detê-lo. Assim, desimpedido, ele passou a menos de 1 metro do príncipe e, enquanto a multidão se encolhia junto às paredes das salas, o estranho seguia seu caminho sem obstáculos, com os mesmos passos solenes e medidos que o tinha destacado em princípio. E assim foi da sala azul para a púrpura, da púrpura para a verde, da verde para a laranja, e desta para a branca, e dali para a violeta, sem que nenhuma iniciativa para detê-lo fosse tomada. Foi então que o príncipe Próspero, enlouquecido de raiva por sua própria e momentânea covardia, correu apressadamente ao longo das 6 câmaras, sem que ninguém o seguisse em decorrência do terror mortal de que todos se apossara. Ele conduzia erguida uma adaga e tinha chegado, rápida e impetuosamente, a 3 ou 4 passos da figura, quando esta, tendo chegado à extremidade do aposento de veludo, voltou-se repentinamente e confrontou seu perseguidor. Um grito agudo e a adaga caiu, reluzente, sobre o carpete, no qual logo depois tombou prostrado sem vida o príncipe Próspero. Então, impelidos pela coragem insensata do desespero, vários convivas correram até a sala negra e, agarrando o mascarado, cuja grande figura permanecia ereta e imóvel à sombra do relógio de ébano, emudeceram de horror diante das vestes fúnebres e da máscara cadavérica, que manusearam com violenta grosseria ao constatar que não estavam ocupadas por nenhuma forma tangível. E assim foi percebida a presença da Morte Vermelha. Ela havia chegado como um ladrão na noite, e, um por um, caíram os convivas no chão, umedecidos de sangue, o sangue em que festejavam, e morreram todos na posição desesperada em que tombaram. E a vida do relógio de ébano se esgotou junto com a do último convidado, e as chamas dos braseiros expiraram, e a escuridão, e a ruína, e a Morte Vermelha estenderam seus domínios infinitos sobre todos. Pasta 2. Edgar Allan Poe nasceu em Boston, Estados Unidos, em 1809. Perdeu os pais aos 2 anos e foi adotado pelo casal Allan, com o qual se mudou para Londres. Em meio à passagem de castelos e antigos casarões, que lhe proporcionavam inevitáveis impressões de horror, Poe desenvolveu seus estudos dando várias demonstrações de talento precoce. Mais tarde, voltou para os Estados Unidos, onde produziu vasta obra literária. Ganhou diversos concursos com seus fabulosos contos e adquiriu fama e dinheiro como redator de vários jornais. Mas Poe era um gênio atormentado e desperdiçou muito de seu tempo e de seu dinheiro com jogo e álcool. Vítima de seus vícios, ele morreu em outubro de 1849. Sua obra compreende mais de 50 poemas, 2 romances, mais de 70 contos e um tratado filosófico e uma grande quantidade de ensaios. O ilustrador Paul Bernat nasceu em Buenos Aires, Argentina, em 1972. É formado pela Escola Nacional de Artes, que lhe ensinou o manejo de várias técnicas artísticas. Paul trabalhou em publicidade, em desenho animado e, nos últimos anos, é colaborador do periódico Clarim. Além disso,
Tem se dedicado à ilustração de livros para crianças e jovens, publicando diversos títulos, muitos premiados, na Argentina, México, Espanha, Austrália, Inglaterra e Estados Unidos.